Quero convidar os irmãos para nós abrirmos em 3 João. Esse é um dos livros do apóstolo João, desse ancião, desse pastor ancião, desse irmão mais velho aqui, o amado, que é o apóstolo João. Nós vamos ler 15 versículos, após termos ministrado 1ª e 2ª João, vamos hoje entrar em 3 João. A partir do versículo 1, por favor, acompanhe a palavra de Deus. Vamos lê-la. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir o que os meus filhos andam na verdade. Aleluia. Versículo 5: amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Versículo 6, é bem pertinho de Apocalipse, aos quais em presença da igreja testificaram do teu amor, e aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Versículo 10: por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam daqui, saúdam os amigos daí, pelo nome do Senhor, por nome. Em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos. Vamos orar. Mantenha a atenção na palavra de Deus. Incline a tua cabeça, feche os teus olhos em reverência à presença de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que lemos nesse momento, e ela já ministra aos nossos corações, porque a tua palavra é viva e é eficaz, e ela é apta, e ela é poder de Deus para a transformação, para a salvação de quem a crer. E nós cremos na tua palavra, Senhor. Muito obrigado por ela, Senhor. Nos ajuda essa noite, que não nos falte quebrantamento, que não nos falte conversão dos maus caminhos e arrependimento de pecados. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados irmãos, então chegamos a 3 João. Passando pela 1ª e 2ª epístola, vamos lembrar aqui que nós entendemos num consenso, pela escritura, pela forma de escrita, pela maneira como é colocado as doutrinas, que esse autor aqui é o apóstolo João. Isso foi definido, não que haja uma autoridade nossa sobre as escrituras, mas nós nos sujeitando à escritura e aquilo que nós entendemos por verdade, pastor Michael e eu,
entendemos que sim, o apóstolo João escreveu as 3 epístolas, assim como o Apocalipse, que em breve, o pastor Michael vai estar ministrando conosco, a igreja, a palavra do Senhor, e o Evangelho de João. Amém? Esses 5 livros nós vamos identificar esse escritor, mas a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, que entregou a sua igreja, ao seu povo, à humanidade, a todos que crerem, a que vierem se prostrarem diante dessa verdade e permanecerem nesta verdade, serão levados por ela em vida e andarão nela. E aqui nós vamos lembrar um pouquinho dessa segunda epístola, onde nós falamos dos falsos mestres, nós falamos da hospitalidade negativa, não instruída pela Escritura, mas ao contrário, instruída a não exercer a hospitalidade cristã dos discípulos, a hospitalidade missional. Nós vamos falar um pouquinho dela hoje, sobre a missão da igreja, porque a missão da igreja vai passar pela hospitalidade. Então esse autor aqui, já ancião de dias, pela pena dele, pela tinta dele, pelas folhas, mas movido apenas pelo Espírito Santo, mas entregue a ele a mensagem inspirada da palavra de Deus, ele vai falar sobre uma liderança falsa e sobre uma hospitalidade positiva, uma hospitalidade missional, intencional, pela qual a pregação do Evangelho, ao longo da história bíblica e da história do cristianismo, a nossa história, passa por ela, por essa hospitalidade. Não é o tema central, mas é um tema importante, a questão da hospitalidade, que eu chamo a atenção dos irmãos, que é receber os que são de Deus, os que são verdadeiros, os que são irmãos verdadeiros, os que são os missionários, que são os portadores dessa mensagem de salvação, que é o Evangelho, que é o poder de Deus. Então, a Bíblia diz que nós devemos, termos atenção a todo o ensino que nós, como igreja ou como família, porque aqui nós vamos identificar 2 coisas na segunda epístola, que nós não lemos hoje, mas nós falamos sobre ela no domingo passado. É como se, num exemplo assim, alguém fosse convidado, eu fosse um falso mestre, eu fosse convidado para comer na casa do gaúcho, e ao sentar na mesa eu aproveitasse aquela hospitalidade do gaúcho para trazer o falso ensino. E ali o apóstolo vai nos lembrar que aquele que não carrega a verdade, a doutrina de Cristo, esse a gente não tem que saudar, não tem que cumprimentar no aspecto de recebê-lo na nossa casa. Nós devemos abrir o coração para ele, nós devemos abrir a casa para ele, porque é falso. E lembrando que o apóstolo Paulo disse que mesmo que um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho, seja esse o quê? Anátema, seja maldito. Um outro evangelho que não este, que já recebemos do Senhor Jesus. Então, nesse esboço, tem algumas coisas que nós vamos falar hoje sobre a liderança verdadeira na Igreja de Cristo e a liderança falsa. Alguns contrastes que eu e o pastor Michael conversamos. Isso mais uma testificação dessa pena, desse autor, que escreveu, debaixo dessa pena, esses contrastes, lembra? Lembra daquela filho de Deus e filho do diabo? Esses contrastes, eles seguem nos seus escritos da palavra de Deus. Então nós temos, bem rapidamente, assim, a guisa de introdução, nós temos na Igreja Invisível, nós sempre vamos ter esses contrastes, irmãos. Nós sempre vamos ter aqueles que amam e priorizam a Deus, acima de tudo, sua obra, o seu reino, buscam em primeiro lugar, e vamos ter aqueles que não amam, não priorizam e não buscam a Deus em primeiro lugar. Isso falando da igreja, viu? No contexto da igreja, nós nem estamos falando lá fora, do mundo.
Nós sempre vamos ter aqueles que preferem mais a Deus, lembram? Deus não tem preferidos, mas nós vamos conhecer pessoas que preferem mais a Deus, que vão viver por Ele, para Ele, para o louvor da sua glória, né? Nós vamos ter aqueles que amam mais a Deus, a sua obra, e por isso eles vão eles vão preferir do que toda a riqueza, todos os bens e tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Nós vamos ter aqueles que vão preferir a Deus e vão viver em simplicidade, com contentamento e com o sustento de Deus, que é apenas o pão de cada dia. E eles têm contentamento, há uma suficiência naquilo que Deus provê. Nós vamos ter esses dois tipos de pessoas. Nós vamos ter aqueles que amam mais o mundo, o pecado, a malignidade, as trevas, como diz lá em João, e a luz veio e se manifestou ao mundo, mas eles a rejeitaram, porque amaram mais as trevas. Nós vamos ter esses também, mas nós vamos ter aqueles que amam mais a luz, aqueles que querem estar na luz, e porque Ele está na luz, estão na luz e mantêm comunhão, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, nos santifica. Então nós vamos ter esses contrastes na igreja, irmãos, filhos de Deus genuínos, filhos do diabo, né, malignos, contrastes vários, trevas, luz, mentira, verdade. E aqui ainda ele continua trazendo essas denúncias, ele continua trazendo a luz, conforme a doutrina de Cristo e o conhecimento da verdade. E toda vez que o apóstolo João, talvez isso é uma informação que ela é mais recente para quem está falando aqui para vocês, ele fala na verdade, sobre a verdade, é como se ele estivesse falando a mesma expressão que nós vamos ver nas epístolas, em Cristo, é a mesma coisa. Olha a riqueza dessa expressão do apóstolo. Lembra aquela expressão em Cristo? Amém? Quem lembra aqui? Nós lemos várias vezes na Escritura, nas epístolas, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Aparece dezenas de vezes essa expressão. Na verdade, é a mesma coisa. Só que foi dito por dois apóstolos diferentes, mas os dois foram inspirados, foram movidos, né? Porque a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo, mas é o mesmo sentido, o significado é dentro de, na presença dele. Eles vivem e andam, como diz em Gálatas 5:25. Se vivemos em espírito, andemos em espírito. Então é dessa maneira que o apóstolo ele vai fazendo contrastes. Versículo 1, acompanhem comigo na escritura: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Se vocês repararem o carinho desse pai, porque aqui, vou fazer um parênteses antes de dizer isso, mas eu e o pastor Maico entendemos que tem uma possibilidade, porque essa trama aqui, me fugiu uma outra palavra, mas esse contexto, essa história verídica, essa palavra de Deus aqui que o apóstolo João está narrando para nós, que é a escritura para nos ensinar com doutrinas preciosas, é sobre 3 homens e sobre 2 igrejas, a princípio. E tem o narrador, que é o quarto ali, que é o apóstolo. Então o apóstolo e a igreja dele é o primeiro, é o remetente. O destinatário ali são 3 homens: Gaio, Diótrefes e Demétrios. Então tem uma trama aqui, tem um enredo aqui que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é chão de igreja, né? Que é bem atual. A gente fala aqui chão de igreja, né? Os mais antigos vão se identificar com essa expressão. Reparem comigo que o apóstolo ele tem esse coração de pai. E é possível que o Gaio e o Demétrios, o Diótrefes, com certeza era uma liderança. É possível que ele presidia, que ele fosse um dos presbíteros da igreja, que é ali o irmão falso, ali, o irmão
que ele está em pecado, que ele está se opondo. Vamos pensar assim, é o negativo ali. O irmão arrogante ali, o Diótrefes. Esse era presbítero. Isso é certo, porque ele tinha essa autoridade ali. Mas possivelmente, né, essa é a palavra que nós vamos usar essa noite, eu e o pastor Michael. Gaio e Demétrios também eram presbíteros. Nas casas igrejas, ou na igreja nas casas, é possível que eles fossem sim lideranças que ajudavam a presidir um grupo de irmãos. Porque de fato é registrado sobre eles todo o amor, o cuidado, o zelo para com os irmãos, inclusive os missionários. Não é verdade? Nós vamos ver isso aqui. Então, só para deixar claro para os irmãos, nós estamos falando talvez possivelmente de 3 possíveis líderes que presidiam a igreja, né? Então, aqui o apóstolo ele também se identifica com o presbítero, que a gente já falou que é a questão da humildade do apóstolo. Embora no versículo 10, eu imagino que a fala do versículo 10 ele está falando como apóstolo. Ele não está falando simplesmente como presbítero da igreja local. No versículo 10 nós vamos ver a autoridade apostolar. É tipo assim, desde que quando eu for aí é o apóstolo falando, é o pai. Até porque Gaio, nesse caso aqui, o presbítero ao amado Gaio seria filho na fé de João. É muito possível isso. Eu sou um dos que acredita nisso. Então tem uma coisa bem legal aqui, porque João conhecia Gaio, gente. Por isso que ele tem esse afeto aqui, o amado Gaio. E ele tem alegria quando ele ouve sobre Gaio. Prestem atenção comigo no versículo 1, 2, 5 e 11, a expressão amado, bem rapidamente, o presbítero ao amado Gaio, depois, né, no versículo 2, amado, ele vai começar chamando de amado, é sobre Gaio. Aí no versículo 5, amado novamente, ele inicia a fala como amado, e no versículo 11, como amado. Não precisa nem te acompanhar, Carol, obrigado, mas para os irmãos terem uma noção que ele vai repetir, né, 4 vezes essa expressão carinhosa, né, afetuosa de um pai para com seu filho. Eu tive uma alegria ontem que vocês conheceram e eu pude rever meu pai na fé, já tinha quase um ano que eu não via ele. Vocês puderam conhecê-lo e ele mandou uma mensagem para mim quando eu compartilhar com o pastor Michael, assim, ficou tão maravilhado com os irmãos e ele ficou feliz. Agora pensem comigo, é isso que um pai faz. Ele ficou orgulhoso, de ver que a gente está aqui ativos, que a gente está na fé, na verdade, estamos servindo, estamos amando, sendo amados, sendo servidos, tudo isso aí. Então, para ele, o coração dele, da esposa dele, da minha mãe também, que são pais para mim, eles saíram daqui felizes da vida. É nesse sentido aqui que o apóstolo está apresentando, gente, a carta. É uma alegria no coração dele por Gaio e por Demétrios também, e uma tristeza por Diótrefes. Contrastes, lembra? Contrastes, está aqui. Então vamos lá, o versículo 1, presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade, em Cristo, na verdade eu amo. Um pai se declarando, né, para o seu filho. Eu não ia citar, mas esse verbo ali, amado, normalmente eu vou ao pastor Michael, mas como a gente tem aquela Bíblia que eu tenho ali, é o verbo, ou é o substantivo agapetos, né? Amado, que ele usa aqui, ele é muito especial. Ele tem assim, é a verdade que o apóstolo reforça, conceitua a este que eu amo de verdade, e que eu amo na verdade, ou que eu amo pela lente dos mandamentos, pela lente da sã doutrina, pela lente do evangelho, entenderam? É nesse aspecto aqui que esse verbo é empregado. Ao amado, aquele que eu amo, mas eu não amo conforme o amor do mundo, eu amo com esse amor bíblico, que a gente tem falado já aqui, que tem todo um crivo dos mandamentos, né?
A gente não pode divorciar o amor do mandamento, da ordenança, assim como das profecias, das promessas, de toda a Escritura. Então o amor não é como a gente quer que ele seja, o amor é como a Escritura diz que ele deve ser. Em Cristo. Ele é a expressão desse amor. A sua vida representa para nós o verbo, a ação disso, do amar. Então aqui a gente identifica que o apóstolo está conceituando, afirmando: a este que eu amo na verdade, de verdade. Uau! Isso aqui, irmão, isso aqui para essa época aqui é muito forte isso aqui. Porque é uma época de plena perseguição, de várias infiltrações, heresias, e até a gente não vai tratar sobre heresia hoje, interessante, é um pouco mais sobre a igreja. Hoje não tem, assim, a princípio não tem nenhuma heresia aqui que nós vamos, nem em 2 João, né? Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, né? Não é de Deus, né? Não receba, não carrega a doutrina, não está na verdade, não. Nesse caso aqui, nós vamos falar hoje sobre a igreja ali, né? Então, esse em quem, em verdade, eu amo. Versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Isso aqui é bem interessante, esse versículo 2. E que tenhas saúde. Bem interessante isso aqui. Não é muito comum, viu? Não é habitual esse tipo de saudação na Bíblia, tá? É habitual nas cartas da época. Na linguagem, quando tu mandava uma carta, né, de Filadélfia lá para Esmirna e tal, alguém desejava, secularmente assim, nas cartas da comunicação era comum, mas não, digamos assim, nessa cultura bíblica aqui. Não é muito comum isso aqui. Mas isso aqui tem um baita sentido, isso aqui. Nós vamos falar sobre isso. Então, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, e assim como bem vai a tua alma. Olha que interessante isso, irmãos. Nós falamos aqui que inicialmente que toda igreja vai ter ovelha e bode, falando agora, né? Toda igreja vai ter isso aí, joio e trigo. E aqui nós podemos dizer que toda igreja pode ter irmãos abençoados e abençoadores, que é sim uma premissa da igreja, e esses irmãos são muito importantes para a igreja. Se não fosse assim, Deus não os teria no meio do seu povo. E Deus vai usar esses irmãos incrivelmente para prover. E não é uma provisão, irmãos, não é a prosperidade, essa aí da teologia da prosperidade, né? Que tipo, se adorarem, se prostrados me adorarem, né? Tudo te darei. E quem disse foi Satanás, não foi Deus. Não é a teologia da prosperidade que eu faço tudo para ganhar uma barganha, né? Algo em troca, né? Tipo, até o amor, né? O amor, segundo a teologia da prosperidade, a lente da teologia da prosperidade, irmãos, é assim, ó. Eu amo para ser amado. Mas o amor bíblico, como é que é? Quem ama não espera nada em troca. Sim ou não? Não procura seus próprios interesses. O amor é sacrificial. Viu como a teologia da prosperidade não nos ajuda? Que ela é antibíblica, ela é extra-bíblica, ela não é bíblica, já é o suficiente para nós não querer nada com ela. Mas aqui nós não estamos falando disso, nós estamos falando que Deus vai manter na sua igreja irmãos prósperos, financeiramente. E esses irmãos vão ser muito usados por Deus, né? Aqui tem um detalhe aqui, ó. Para não ficar sem pé sem cabeça. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Está falando da vida próspera dele. E com certeza, Gaio, e não é o Gaio de Paulo, tá, gente? Gaio era o nome comum da época, tá? Tu vai encontrar um Gaio que andou com Paulo, lá na época dos Atos dos Apóstolos, com Barnabé, com Pedro.
porque eram vários Gaios. Gaio era um nome assim, era tipo Maninha, bem comum, assim, tipo Silva, tipo, né? Gaio não é o mesmo Gaio, esse aqui é o Gaio de João, tá? Ele foi gerado como filho discípulo de João, ele é um Gaio diferente. E esse aqui, ele era abençoado, ele era próspero. Esse irmão aqui, ele tinha condições de hospedar todos que vinham na casa dele. Talvez, Deus quis que ele fosse o quê? Próspero. E ele tivesse condições de receber lá o missionário Gilmar e sua família, que iam passar 2, 3 dias na cidade para levar o evangelho, e ele recebia. É esse irmão que a gente está falando, o irmão próspero, abençoador. Porque todo irmão que é próspero precisa ser próspero em 2 coisas: na vida, em todas as áreas, que seria que a gente chama assim, na vida física, material, assim, na condição que ele tem, não é conforto, mas ele tem contentamento também, porque ele tem abundância, Deus abençoa ele abundantemente. Mas ele precisa ser, no final do versículo, assim como bem vai a tua alma, é o teu interior, a tua vida espiritual. Então, com certeza esse irmão era próspero como um baita empresário, talvez. A gente não tem essa informação, mas possivelmente ele era de família rica. Eu tenho que falar esse detalhe para ficar bem claro. Só que ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio do amor, cheio dos valores, das mutualidades, da hospitalidade, do serviço, da fidelidade, da vida na verdade. É esse tipo de irmão que a gente está falando. Por isso que o versículo tem que prestar atenção em todo ele. Porque quando ele diz ali, assim como vai bem toda a tua alma, ele está falando da vida espiritual dele. Porque talvez, irmão, da mesma forma que o irmão que tem muita condição, uma linguagem mais atual, ele pode ser uma bênção na vida da igreja, também ele pode ser o quê? Tropeço. Se ele não for o quê? Bem na sua vida espiritual. Vocês entendem? Então olha que o apóstolo, já entendendo a coisa, né? Quando nós estávamos iniciando aqui a missão, há uns anos atrás, eu recebi um irmão, me ligou lá de Porto Alegre, eu não vou citar nomes aqui, mas... E ele falou assim, um irmão empresário com bastante recursos, falou assim: eu queria sentar contigo, conversar, que eu teria interesse de investir, bem assim, no ministério de vocês. E eu... será que a gente pode marcar? Eu sei que... qual é a melhor churrascaria da cidade? Bem assim. Eu, como assim, melhor churrascaria da cidade? Já não, né? Fiquei meio assim. Não, que eu queria levar o pastor, honrar o pastor para... Eu falei assim: não, amado, se tu tem interesse em abençoar a obra de Deus, vem como todo mundo num culto. Pega um envelope anônimo como todo mundo, e vai como todo mundo e entregará a Deus. Não precisa passar nada por mim. Tu não tem que tomar café comigo, tu não tem que ir numa churrascaria comigo. Para resumir, vocês acham que ele veio conversar comigo? Claro que não, irmãos. Porque quando o irmão tem muita condição, e ele consegue fazer o que ele quer, ele chega assim: eu gostaria de, pai, faz. Ele vai querer fazer o que depois com a igreja? Vai querer mandar. Isso é muito comum. E aqui o apóstolo já sabia disso. Isso está na história bíblica, mas isso também está na história da igreja, e eu já vi isso. Eu e minha esposa já vimos isso, irmãos empresários que chegaram numa determinada congregação, ganharam um espaço, começaram, né? Quando vê, estavam mandando em todo mundo. Então, da mesma forma que nós, tendo esse tipo, essa qualidade de irmão, assim, que Deus usa como abençoador, nós podemos ter ao contrário, podemos ter um problemão, se não for um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, ser humilde e estar enganjado na obra. Porque aqui o coração de Gaio, gente, vocês vão ver, nós vamos discorrer aqui, olha o que esse homem fazia pelo reino de Deus, com a graça do Espírito Santo, humildemente,
Porque aqui quem está falando dele é João, não é ele mesmo, não é Gaio que está falando de si. E não tem problema elogios, viu? A Bíblia vai nos ensinar que tanto quando nós damos elogios, nós podemos louvar um irmão, honrar um irmão, ou quando nós recebemos, isso vai provar o caráter, isso vai vai fazer uma prova se esse irmão ou se essa irmã tem maturidade, tem humildade, se eles vão, né, dar toda a honra, toda a glória e todo louvor a Deus. Não é verdade? Então essa é uma prática bíblica, está aqui. Nós vamos perceber ela aqui. Mas talvez se ele não fosse um irmão humilde no Senhor, maduro no Senhor, cheio do Espírito Santo, que glorificasse a Deus, que exaltasse a Deus, que entendesse que apesar dele, era Deus que fazia a obra, que dava crescimento, talvez o apóstolo não daria um elogio para ele. Não daria, nesse caso. Então nós temos aqui uma saudação, né, que eu não falei ali, que tenha saúde. Irmãos, que tenha saúde, do grego, que tenha saúde. Desculpa, não. Eu tinha que fazer essa daí, eu gosto de fazer essas assim às vezes. É saúde mesmo. Que tenha saúde, que tenha vigor, né, que tenha condições também, porque a gente é composto de corpo, alma e espírito. Então aqui tem essa coisa assim que fica claro, porque talvez somente alguém com bastante disposição poderia fazer esse papel intermediário aqui de receber, de enviar, né? Às vezes vem um missionário, uma missionária, já estamos entrando num outro assunto aqui, todo, né, retalhado e tal, ele vai receber, ele vai dar uma curada, uma garibada, depois vai reenviar. Não pode ser qualquer pessoa, não pode ser uma pessoa meio estática, né, não, tem que ser uma pessoa, né? Vocês entendem? Então, olha como o apóstolo ele é, né? Tipo assim, ele é sagaz no aspecto em relação à obra de Deus, que tu tenha saúde, que tu tenha vigor, que tu continue assim, recebendo, enviando e abençoando. É esse o sentido aqui que o apóstolo está dizendo, tenha saúde, sabe? Tenha, né? Versículo 3, porque muito me alegrei, a gente falou um pouquinho antes ali, né? Quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, da tua fé, da tua doutrina. É isso que ele está falando aqui. Da presença de Cristo em ti também, da vida de Cristo em ti. É o mesmo sentido. Então testificaram da tua verdade, porque não era uma verdade filosófica, né, dele, né? Não, era a verdade de Deus. É interessante isso, irmãos, porque nós, ao decorrer dessas últimas duas epístolas, nós começamos a identificar a questão da verdade de uma maneira muito linda, assim, muito tremenda nas Escrituras. A gente não quero também que os irmãos entendam, né, que eu separei um texto aqui, só achar ele aqui rapidamente. Nós lemos na Epístola de João, e o próprio apóstolo João, ele escreveu algumas coisas, como que o Espírito seria a verdade. E nós já ouvimos do próprio Senhor Jesus em João 14, 6, Jesus falou, eu sou a verdade. E nós... Não, eu estou procurando, eu achei um texto em Deuteronômio que fala assim, ó, Deus é a verdade. Está em Deuteronômio, já estou tentando achar ele aqui. Porque, que nem assim, Jesus falou, eu sou a verdade. O apóstolo João disse assim, o Espírito é a verdade. O apóstolo Paulo disse, a igreja é a coluna e baluarte da verdade. Então, por isso que eu estou falando assim, sobre a verdade, algumas coisas começaram a vir a lume para mim, para nós. Assim, tá? Em Deuteronômio, vou ter que achar aqui, que agora eu falei.
tem um texto que fala que nasce, aqui achei, Deuteronômio 32:4. Vamos botar no telão ali. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Agora, Deus é a verdade. Bendita a palavra de Deus, né? E não há nele injustiça, justo e reto é. Eu queria só mostrar esse detalhe para vocês. É perfeito. Que a Trindade toda é a verdade. É nesse sentido que eu quis mostrar aqui. Na qual a igreja se relaciona com a Trindade. O Filho é verdade, o Espírito é verdade e Deus Pai é verdade. É nesse sentido. Olhando o comentário eu fui ver, e eu concordo com esse pensamento, aqui seria o Deus Pai. Nesse sentido, assim, na Trindade, né? Mas é um único Deus. São 3 pessoas, mas um único Deus. Deus é a verdade. Aleluia. Então aqui, né? Andam na verdade. Não tem maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Né? O 3 nós falamos ali, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, né? E como tu andas na verdade, ali em 1 João 2,6, é um versículo que está muito, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. É nesse sentido, irmãos. É como se nós precisássemos, e nós precisamos todos os dias, irmãos, ler novamente o Evangelho. Nós devemos nos empanturrar, nos saturar, no sentido positivo do Evangelho, para que ao olharmos no espelho a gente possa tentar assim visualizar e ver o Senhor em nós, ver a Cristo, ver a verdade em nós. Vocês lembram que em 1 João nós lemos, a verdade não está nele. Ele não conhece a Deus. Lembra de expressões assim, irmãos? Nós lemos ao longo O Pai não está nele, ele não está no Pai, a verdade não está nele. É nesse sentido, não há verdade. E aqui tem alegria desse. É que nem assim, ó, um exemplo, o pastor Michael está aqui, daqui a pouco, tem um casal aí na igreja, um maninha ali. Saíram da igreja, não estão congregando mais, aí eles vão para uma outra cidade, daqui a pouco liga um pastor lá, toca o telefone do pastor Michael. Ô pastor Michael, aqui é o pastor José. Conhece o tal de Maninho e Aline, estão por aqui? E o pastor Michael, ai. Isso é muito comum isso. Pois é, eu queria entender, porque vários vieram aqui, foi complicado. Da mesma forma o coração do pastor Marcos se entristece. Que uma vez andaram com ele, depois saíram do meio, e agora dão mau testemunho. Irmãos, todo cristão, é uma questão dicotômica, tem uma dicotomia aí no aspecto. Todo cristão, ele tem que ter um testemunho. O testemunho dele ou vai ser bom, ou vai ser mal, vai ser ruim. Isso é certo, irmãos. Todo cristão, todos nós aqui, nós vamos ter um testemunho bom ou um testemunho ruim. Então, dessa maneira, o pastor Michael também pode ouvir assim, recebi uma ligação esses dias, o André e a Carol, né, e a Aninha estão numa cidade e tal, o pastor lá me ligou, muito feliz, queria só saber algumas coisas. Ele falou, eles são muito queridos, são uma bênção. Aí o coração se alegra, aí o coração, ali, amém. É as duas coisas. É nesse sentido aqui, o coração dele se alegrou, porque ele ouviu. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e falaram, testificaram. Como é que vão testificar? Falando, irmão. Falaram da tua verdade, né? Como tu andas na verdade. Irmãos, veja bem, para esses irmãos testificarem isso aqui, eles deviam conhecer a verdade, sim ou não? Amém?
Porque esses irmãos andavam com quem, irmãos? Com o apóstolo João, que é o apóstolo que mais ensinou sobre a verdade. Escritura. Mas foi um dos que mais falou assim, na Escritura sobre a verdade, foi ele. De forma assim mais, né, mais direta, né? Aletheia, né? Do grego, né? Verdade. E foi essa pena aqui, foi essa tinta aqui, foi desse cara aqui, desse irmão. Então, alguma coisa ele tinha essa relação com essa maneira, esse Deus que é verdade. E aqui ele vai dizer assim, ó, eles testificam, então eles conheciam sobre a verdade. Para eles testificarem, eles conheciam. No versículo 4, não tem maior gozo. Vai lembrar lá de João 15, né? Para que o vosso gozo seja completo, para que seja cumprido ali de 2 João, para que se cumpra, para que seja completo, para que a coisa, ela tipo assim, ela venha ser plena. É como lá o texto de João, capítulo 1, né? Da sua plenitude, todos nós temos recebido graça sobre graça, graça por graça. Amém? É plenitude, irmãos. Isso é tremendo, isso aqui. Não tenho maior gozo do que esse, ouvir que os meus filhos, ó, a identificação aqui, ó, andam na verdade, por isso que a gente sabe que ele era filho na fé. E aqueles que ele enviou também, que encontraram com ele. Versículo 5, amado, procedes fielmente, ó, afirmação, né, afirmativo, né, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Aqui, a palavra estranho está correta, glória a Deus, mas também a gente poderia chamar de estrangeiros, a gente poderia entender assim, quando a gente lê aqui irmãos e estranhos ou estrangeiros, a gente também pode aqui entender já os missionários, que são esses que vão se encontrando nas caminhadas, né, do reino, na obra, obrando, né, são os missionários. E essa é uma grande evidência, às vezes a gente tem que tocar nesse assunto, né? Uma das grandes evidências de uma igreja bíblica é a questão missional, né? E é uma alegria saber que nós aqui temos, né, missionários na qual nós oramos, sustentamos em oração, nos importamos, sustentamos com comunicação, com relacionamento e também com financeiramente. Isso é bíblico e isso traz uma alegria aos nossos corações, sim ou não? Em uma época que as igrejas, quando tem que cortar custos, a primeira coisa que elas fazem é tirar a oferta missionária. Sabia? Mas ele está lá no Iraque, já está lá no Iraque mesmo. É incrível, eu já vi isso algumas vezes. Nós temos que... manda uma mensagem para o missionário. Qual os missionários que nós estamos? É certo isso. É certo. E glória a Deus que nós aqui temos, né, pastor, podendo abençoar missionários. Que Deus nos ajude a poder abençoar mais missionários. Mas eu quero lembrar de uma fala aqui também que é importante. Tão importante quanto enviar ou ajudar o missionário, sustentar o missionário, é recebê-lo. É dar atenção, é se importar, sabia? Orar. Orar vem primeiro. Não vem depois, vem antes. Orar. Sempre antes. Porque todos nós podemos ser... Irmãos, se Deus usou uma mula, Jesus falou que poderia citar das pedras, Deus pode usar nós. Não é verdade? Que nem lá de Sansão, né? Se Deus usou uma queixada de jumento,
Deus pode usar um jumento inteiro. Porque apesar de nós, era para rir, só um riu, mas tudo bem, desculpa. Mas a situação é essa. Os missionários, eles são homens e mulheres e famílias, crianças, jovens, que estão indo, estão no front, eles estão na frente de batalha. E eu sei bem disso. Quando eu era mais jovem, eu sou jovem ainda, tá? Não vem com essa daí. Assim, quando eu era mais jovem, eu tinha uma prática, eu aprendi lá na comunidade lá. Eu dedicava as férias para a missão. Cansei de ir. Meu discipulador lá, o João Nelson, disse assim, ó, quem quer ir? Eu tinha 30, da época que tinha 30 dias de férias, tá bom? 30 dias, né? E eu ia. Cansei de ir para o interior do Rio Grande do Sul, enviado pelo presbitério lá com o missionáriozinho, né? Dormia em banco de madeira, aqueles que não conseguem nem mover, que é pregado no chão, tá? Acordava todo, né? Mas eu era jovenzinho e me oferecia para ir em missão, para servir nas igrejas. Como eu via assim, tinha pastores assim que eles te amavam, queriam conversar contigo, te usavam bastante, usavam no bom sentido. Eles contavam contigo com a cooperação ali. Isso era tremendo. Gente, como eu aprendi com isso aí? Olha, foi uma escola para mim assim, ó, no chão da igreja, que olha, é uma pena que a igreja não pratica mais isso. Eu não vejo isso mais. Nós estamos enviando aqui nossos jovens para servir em tal lugar. Eu não vejo mais. É uma pena isso até. Eu vivi isso. Muitos anos, uns 10 anos. Pelo menos uma década. Sei bem como é. Como é rico. Como é prático. Pedagógico. Mas sabe que é interessante? Porque às vezes nós estamos aqui e os missionários estão lá nos países perseguidos e tal, só que aí as famílias deles ficam aqui. Quem é que cuida da família deles? Nossa. Então vocês entendem que não é um mais importante que o outro? A gente precisa desmistificar isso, porque a gente pega um missionário, né, e não bota assim, né? Missionário, o cara não é? É sim ou não? Tá certo isso? Não tá certo. Porque da mesma forma que ele foi, os que ficaram estão. Sim ou não? Vocês entendem o que eu estou falando? Eles foram. Mas quem é que ficou aqui? Quem ficou. Não está em missão também? Está. E muitas vezes tu está até ajudando o pai, a mãe, os irmãos dele, que ele foi e deixou. Então, uma coisa faz sentido com a outra, irmãos. Não existe alguém superior ao outro. Por isso que Diótrefes, ele não entendia sobre isso e ele acabava rejeitando isso, mas Gaio achava isso tremendo, porque Gaio ele recebia, dava uma garibada, curava as feridas e tal, depois enviava. E ele tinha que ter o quê? Disposição física, ele tinha que ter recursos, ele tinha que ter condições monetárias para poder fazer o que ele fazia. Então ele recebia missionários e depois de um tempo ele fazia o quê? Enviava missionários. Só que Diótrefes ia? Ele ia, irmãos? Perdão, Gaio ia? Não. Todos são importantes. Os que enviam, os que vão, os que recebem, os que sustentam, os que oram, todos são importantes. Todos. Não tem alguém mais importante. A gente tem que cuidar disso. Porque às vezes a gente pega um missionário, eu conheço muitos, viu, gente? Só nós temos 3 que a gente, não por nada, mas assim, ó, a gente tem que cuidar, porque a gente pega um missionário, né, e o cara, cuidado com isso. É uma benção missionário, eu amo, tenho muitos amigos missionários, sei o que é missão, só que são irmãos que estão obrando assim como nós aqui. Assim como o André, assim como o Gaúcho, assim como o Maninho, como o Dionísio, Samuel, o Maicon. Não tem superioridade sobre isso, não são super crentes, nunca foram, tá? Tem que ter um equilíbrio só nas nossas ponderações, né? Então aqui nós temos essa relação dele com os estranhos, que seriam os missionários, com os irmãos ali. Os 6, aos quais em presença da igreja testificaram do teu amor
aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Olha que interessante, ele não precisava conhecê-los. E ele tinha uma relação digna para com quem? Com Deus. Vê que tremendo isso, né? Porque ele honrava quem? A Deus, honrando a eles. Aí é que está, recebendo com honra, né? A eles. Vamos lá, Mateus 23:13, por favor. Como é que age alguém que tem a hospitalidade, uma prática, né, uma obediência à palavra de Deus? Mas ai de vós, escribas e fariseus, porque fechar. Não, peraí que eu anotei. Não era esse. Eu te dei a referência errada, perdão. Mateus 10:40. Foi o erro meu ali. Depois eu vou ler esse daí. Ó. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Versículo 41. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão na qualidade de justo. Aqui nós vamos falar, irmãos, sobre a recepção. Sobre receber da nossa casa pessoas de Deus, confirmadas na verdade. Que aqui, irmãos, a gente só tem que lembrar essas pessoas que foram enviadas pelo apóstolo João. Essas pessoas não estavam sendo recebidas por Diótrefes, que era aquele líder tirano. Mas tinha ali o apóstolo João. Era ele que estava enviando. Gaio não conhecia eles, não sabia quem era. Mas aí o Senhor Jesus está ensinando aqui para nós, ó. Então, palavras do próprio Senhor nos ensinando como a gente deve receber. A quem? Os verdadeiros, né? A quem o Senhor enviar. Nesse aspecto, o Senhor nos guarde de enviar os falsos, amém? Que ninguém venha colher falsos na sua casa. Pode voltar, Carol, por favor. Então, eu só queria mostrar para vocês que o próprio Senhor Jesus, ele teve o cuidado de dizer, olha, recebam. E recebam nas qualidades. Recebam com honra, né? Porque aqui o que aconteceu? Gaio estava recebendo quem João enviava. A idiota que chegava assim, não é para receber. Se tu receber, tu está em desobediência. E usava da sua. E aí ele fazia aquilo que Jesus falou, que aí é Mateus 23:13. Agora eu vou aproveitar já, né? Olha o que Jesus falou aqui, irmãos. A Carol tinha botado antes ali. Por favor. Não, 13. Obrigado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. E nem vós entrais, e nem deixai entrar os que estão entrando. Vocês estão entendendo, irmão? Eu tenho muito a imagem do bode, né? Porque o bode ele ficava dando cabeçada nas ovelhas e botando para fora as ovelhas. É uma história, não vou contar a história, mas tem muito bode também, assim como tem ovelha, tem bode na igreja, que é aquele que fica dando cabeçada e botando as ovelhas para fora. Aí vem o pastor, e o pastor às vezes é obrigado a pegar o cajado, ou quebra a patinha do bode, né? O bode parar de... Na verdade, o pastor não é pastor de bode, né? Essa que é a verdade, né? O pastor de ovelha. Voltando ali então, Carol, por favor. Aos quais em presença da igreja, versículo 6, testificaram do teu amor. Olha só, ele era muito amoroso, né? Discípulo de quem? De Jesus, através de um discípulo que era conhecido também como apóstolo do amor, né? Como um discípulo amado, né? Que era João. Estava reproduzindo o amor que ele recebeu de Cristo. Aleluia. Então, tu é muito amado, teu amor é testificado, as pessoas veem que tu ama. E aqui, irmãos, é interessante porque o amor de Gaio, a gente pode enxergar a verdade ou não,
O texto fala bastante de verdade. Então era um amor verdadeiro, era um amor que ele tinha o crivo da verdade, não era um amor assim. E aqui cabe até um comentário. Tem uma distorção aí, tem muitas pessoas que usam esse texto aqui para falar de homossexualidade. Não só esse, tem outros textos. Eu recebi um vídeo de um pastor lá de São Paulo, que ele é dessas linhas, dessas minorias, né? Que estão blasfemando, já estão subvertendo, pervertendo até as escrituras. E eles identificaram que essa terceira epístola já está sendo usada distorcidamente, até adulteraram o texto para trazer esses contextos aí das minorias, né? Nós sabemos que isso é um pecado de abominação e Deus odeia isso. Não tem nada de amor, não tem nada de Deus, não tem nada de verdade, é falso. Fecha parênteses. Aos quais testifica a igreja testifica do teu amor, aos quais se conduzir assim é digno para com Deus, né? E bem farás assim, porque pelo seu nome, ACF, colocou em letra maiúscula. Eu gosto, pode olhar, gente, aqui é o nome de Cristo, gente. É do Senhor, a verdade. Porque pelo seu nome saíram, né? E nada tomando dos gentios, assim, nada se aculturando, se relacionando, dependendo, mas sim da igreja, mas sim dos da verdade, dos que amam a missão. Uma marca de uma igreja bíblica, né? Amam a missão. A agenda da igreja, Lucas 19:10. Essa é a agenda da igreja. O Filho do Homem veio buscar, senão, os que se perderam, os que haviam se perdido. Essa é a nossa agenda. Nós, como igreja, se nós não estamos indo, pregando, fazendo discípulos, buscando, né, os perdidos, batizando, né, ensinando, nós precisamos sempre estar corrigindo esse foco aí, sempre. Porque é dessa maneira que Deus opera, que Deus acrescenta os que vão sendo salvos, que Deus envia trabalhadores, os que estão obrando, é assim que Deus dá crescimento. Deus dá crescimento. É quando nós estamos sujeitos, obedientes à palavra de Deus, entendendo esse chamado aqui de ir, esse imperativo, né? É um imperativo, eu preciso me sujeitar, eu preciso obedecer e ir. Ir o quê? Pregar, fazer discípulos, batizar, ensinar. Essa é a agenda da igreja, buscar e salvar os perdidos. E essa igreja aqui entendia isso. E essa igreja aqui também entende isso, para a glória de Deus. A mais pura verdade, nós estamos na verdade. A palavra de Deus que tem nos santificado é a verdade. João 17:17. Então ele vai dizer ali, pelo que nós saímos tomando 8, portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade, desse ministério, da proclamação. Irmãos, nós estávamos ministrando aí o pastor Michael, com o irmão, as vidas, né? E nós estávamos conversando daqui a pouco, assim, na hora da ministração, sabe quando Deus começa a trazer ali, ficou claro para nós assim, ó, irmãos, tem um ditado no mundo, o tempo cura todas as coisas. Não tem essa fala no mundo assim? Irmãos, tempo não cura nada. Isso é mentira, isso não está na Bíblia. Verdade só que está na Bíblia. Quem cura é a verdade. Quem cura é Jesus. Jesus é a cura. Tempo. Isso é um ditado do mundo, gente. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse que é a verdade, que é o Filho de Deus. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Contou para ele. E a vida, ninguém vem ao Pai. Então, o que a gente não entendeu? O que nos salva? O que salva é o Evangelho, é o poder de Deus para salvar, para a salvação de quem nele crê.
Então a gente vai vendo que tem uns ditados que eles estão meio impregnados na cultura, que é chamada a teologia do processo atual da igreja, né? Tu atribui tudo ao tempo. É óbvio que há uma sabedoria na questão do tempo, mas para nós que somos de Cristo, meus irmãos, Jesus é maior que o tempo, porque Ele é o dono do tempo. E o tempo de Jesus, Ele é único. Ele é o tempo que se chama hoje. É o tempo de arrependimento. Quando é que vocês têm que se arrepender? No dia que se chama hoje. Quando é que tem que se converter dos maus caminhos? No dia que se chama hoje. Quando é que tem que escutar o Espírito Santo e não endurecer o coração? Agora. Não é depois. Então, nessa questão, o próprio Deus, Ele tem como crivo desses cooperadores da verdade a salvação das pessoas no tempo dele. Isso é chamado, não vou fazer aqui uma de Kairós, né? Que é a questão, quando Deus opera de fato assim, é sempre, porque Deus é soberano. Deus pode tudo, Ele é Deus, então há tempo determinado por Ele para todas as coisas, desde antes da fundação do mundo. Mas a questão é que aqui Ele diz, para que sejamos cooperadores da verdade, porque Ele sabe que somente a verdade de Deus vai libertar, vai salvar, nessa questão da missão, que ali o propósito dessa epístola, o propósito desses irmãos aqui é a missão, é o receber e enviar, tudo pela verdade, na verdade, andando na verdade, amando na verdade, pregando na verdade, a verdade, é tudo nesse contexto aqui. 9, daqui nós vamos entrar numa sessão nova que agora é do Diótrefes. Então a gente acabou a sessão do Gaio, o amado Gaio, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho desse líder meio tirano, né? Que teve o oposto de Gaio. Gaio é um exemplo de filho de Deus, de servo. Ele é elogiado, ele tem hospitalidade, as mutualidades, né? Era um irmão muito virtuoso, cheio do Espírito Santo, né? E é muito importante a gente entender a maneira como Gaio ele trabalhava isso aí. Vou dar um exemplo aqui, sobre a questão dessas mutualidades, dessas ordenanças em relação à hospitalidade. Antes de entrar aqui em Diótrefes, que ele vai refutar tudo isso. Ele não quer que ninguém seja hospitaleiro, que ninguém receba, principalmente vindo de João, apóstolo de Cristo, da verdade. Ele está indo contra o próprio Cristo ali. Nesse ponto é complicada a situação. Ele vai falar mal de João, maledicência. Mas 1 Pedro 4,9, por favor, Carol. 1 Pedro 4,9 diz assim a palavra de Deus: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, sem queixas, né? Cada um administre, né? Só o 9. Era só o 9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, né? Sem murmurações. Agora, Hebreus 13:2. Duda, procure. Hebreus 13:2. Não vos esqueçais da hospitalidade. Interessante isso aqui, né? Alguém lembrando, não se esqueçam, sejam hospitaleiros, né? É meio assim, né? Tipo, não esqueçais, né? Não esqueçam, precisamos ser hospitaleiros, amém, irmãos? Porque por ela, alguns, não sabendo, olha que tremendo, hospedaram anjos, Abraão, Ló, outros mais, não é que imaginar, né? Romanos 12:13. Por favor. Comunicai com os santos das suas necessidades e seguir a hospitalidade. Pode
Continua ali? Não é o 14. Bom, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. A gente não tem aqui, por exemplo, um retrato de Gaio murmurando, amaldiçoando, reclamando de Diótrefes. Interessante isso. O irmão era bem paciente, né? Bem humilde, e foi elogiado por João, né? O apóstolo. Olha que tremendo, né? Tito 1:8. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, são características de um homem de Deus, de um obreiro, né? Qualificado por Deus, pelo Espírito Santo, pelas Escrituras. Romanos 15:1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, né? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Aqui não parece que está falando, mas está falando também, de certa forma, que a gente pode acolher, porque esse é o sentido de hospitalidade, é sempre acolher, né? A gente deve acolher a todos, em nome do Senhor, todos os irmãos, os fracos, que precisam, né, de suporte. Gálatas vai dizer, né, as mutualidades são tantas, nossa, nós podíamos ficar lendo aqui muitas mutualidades uns aos outros, né, as ordenanças. Vamos partir aqui, então, tendo escrito, versículo 9, de 3 João, tendo escrito à igreja, mas Diótrefes, que procurava ter entre eles o primado, não nos recebe, né? Aqui eu tive uma explicação do pastor Michael muito interessante sobre a história, assim, né? E é importante a gente entender um pouco sobre isso também. Aqui o primado, nesse caso aqui, ele já era um dos presbíteros, com certeza ele era uma liderança da igreja, mas ele queria, tipo assim, ele queria ser tipo um bispo, assim, tipo um papa. Já naquela época era possível essa cultura de querer ser assim alguém que estaria dominando sobre todos, que nem Pedro orienta, né? Ninguém domine sobre o rebanho de Deus, ninguém seja o maioral, ninguém seja alguém, né, que a primazia, né? Isso é bem delicado, assim. Irmãos, quem é que tem primazia na igreja? Quem deve ter primazia entre nós? Jesus. Vamos bem ligeirinho, João 1,15. Isso é importante, né? Porque senão João testificou dele e clamou dizendo: este é aquele de quem eu dizia e que vem após mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Tem algumas versões, né? É óbvio que aqui está muito claro que vai estar a palavra primazia também, não é estranho, tá? Aqui é a mesma coisa, é o que é primeiro, é o mais importante, é o que, nesse caso, é o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Você precisaria ler, vamos só lembrar aqui em Efésios, né? Cristo é o cabeça da igreja. Todo o corpo está sujeito a ele. É nesse sentido que ele tem a primazia, amém? Outro texto aqui, aliás, no mesmo capítulo, versículo 27, mesmo capítulo. E este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, que é primeiro que eu, né? Sempre existiu, né? Do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Aqui nós vamos, o 29, agora, Carol. No dia seguinte, João viu a Jesus, exatamente no contexto, né, daquele que sempre existiu, que é primeiro, né, que é o digno, e ele fez uma declaração, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo eu sempre gosto de ler ele, mesmo quando ele está pertinho eu já aproveito e já leio, porque isso a gente tem que sempre saber. Jesus é o nosso Salvador. Então ele nos livra da culpa do pecado,
do governo do pecado e em breve vai nos livrar da presença do pecado, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, maligno que é o pecado. E Colossenses 1,18, só para nós terminar já vamos indo para o fim. Colossenses 1,18, um texto maravilhoso, o apóstolo Paulo afirmando isso, né? E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, primazia, amém? Primazia, preeminência, a prioridade, a autoridade sobre todos é Jesus. Mateus 28, do 18 ao 20, ele vai dizer: estive no céu com o Pai e recebi toda a autoridade, todo o poder. Então agora, vocês vão. Ele diz: ide, vão, preguem, façam discípulos, batizem, ensinem, e eu vou estar com vocês. É nesse sentido. Então ele recebeu isso, a primazia, a preeminência. Glória a Deus, glória por Jesus. Então Diótrefes, né? Ele diz, tem escrito à igreja, o apóstolo João dizendo para, né? Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, ele bota um mas, né? Sabe aquele mas, entretanto, porém, Diótrefes é ruim, é jogo duro, né, cara? Porque o cara não aceita a gente. Está tentando, né? E ele nos rejeita. É isso que ele está falando aqui. Então ele não está murmurando, ele está só dizendo, está denunciando para Gaio o que está acontecendo. 10. Por isso, se eu for, aqui ele está falando como apóstolo. Eu estou botando por minha conta isso aqui, mas eu vejo essa autoridade apostolar ali, do aquele que andou com Jesus, que também quis uma hora ser o primeiro. João é incrível, porque João é um daqueles que disse assim, ele chegou ele e o irmão dele para Jesus: a gente queria saber se ele poderia sentar uma para a direita e uma para a esquerda no céu. Olha quem é, irmãos. Quem era? É esse aqui, gente. E ele mesmo está falando, o cara que é o primado aí, eu também já quis o primado, entenderam? E não recebi. Uau! É nesse sentido aqui. É João, por isso, quando eu for aí, eu vou como apóstolo de Cristo, com quem andou com a verdade, e eu vou, botar ele no lugar dele. Falei. Eu vou lembrar ele das coisas que ele está fazendo e falando aí, porque eu sei, vem tudo à luz. Então aqui, por isso, se eu for aí, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos. Olha a indignação santa do apóstolo aqui. Ele ainda não contente em nos, né, difamar, não receber as cartas, não permitir que a obra de Deus avance, que a missão continue, a pregação do Evangelho. Ele ainda assim, não contente com isso, não recebe os irmãos. E, gente, vamos combinar uma coisa. Nós hoje, até para chamar um irmão, por graça, misericórdia, por amor, pelo Espírito Santo, pela palavra, a gente consegue pelas evidências da verdade. Mas aqui João, para chamar alguém de irmão, ele tinha que testificar, sabia? Então ele não está falando aqui de pessoas que talvez não fossem irmãos que ele enviava, não, ele estava enviando irmãos, missionários. Aqui nesse sentido da palavra irmãos, a gente poderia entender como missionário, sabia? Não está explícito a questão missionário, mas nesse versículo aqui, a palavra irmãos poderia, são irmãos que estão indo, estão edificando, estão pregando, estão levando o amor de Deus, a verdade, o Evangelho de Deus. Olha que tremendo. E Diótrefes está se opondo. Ele, o que diz o restante do versículo, e impede os que querem de recebê-los. Quem é que queria receber eles? Gaio. E Gaio estava sendo perseguido por Diótrefes. Olha a trama aí, viu? E Gaio começou a perseguir: tu não pode receber, e começou a perseguir Gaio aqui. E os lança fora da igreja. Não dá comunhão.
não estende a destra, graça e paz, né? Não confirma, não os lança para onde? Para fora. A gente leu ali que Jesus falou, não entram e não deixam entrar os bodão lá, né? Misericórdia, que Deus nos livre disso. O 11, amado, não sigais o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Nesse sentido aqui, nós podemos lembrar as palavras de Deus, né, dos apóstolos ali: vence o mal com o bem, né, sede simples para com o mal. Isso está em Romanos 16, né? E o Deus de paz esmagará Satanás, né, com seu poder, debaixo dos nossos pés. Se nós formos, como Deus está pedindo, ser excelentes do que é bom, e sejam inocentes para aquilo que é mal. Entenderam? Uma vez o pastor Michael mostrou até um texto, não lembro onde que está, que a gente não precisava, tipo assim, se aprofundar, querer saber das obras das trevas e tal. Eu podia até pegar esse texto, mas a Escritura diz que não precisa conhecer o que é falso, simplesmente assim, te aprofundar nas trevas, no conhecimento infrutífero das trevas, da malignidade do pecado. Não precisa, irmão, não nesse aspecto. Você precisa conhecer o que é verdadeiro. Cristo é suficiente, e tu vai ser confirmado da verdade, pelo testemunho da verdade, testificado, a luz da verdade, a luz da verdade. Mas o que é bom, praticar o que é bom, porque Deus é bom, o nosso Deus é tremendo. Irmãos, todo dia que nós acordamos, bondade e misericórdia nos perseguem, nos seguem e nos alcançam. Pela misericórdia nós não somos destruídos, mas pela graça vivemos, somos salvos, e uma vida, né, em abundância com Deus, do seu amor, da sua graça. Olha o 12, irmãos, que tremendo. Todos dão testemunho de Demétrios. Aqui a sessão final. Demétrios é de novo um bom exemplo, um homem íntegro, um servo de Deus, que tinha autoridade, que tinha reconhecimento. E aqui Demétrios é o portador da carta. Assim, é um entendimento possível, tá? Ele está levando a carta de João para Gaio. E aqui o próprio João, olha só que tremendo aqui, irmãos, que João vai falar de Demétrios. Amado, 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade. Irmãos, isso é ser confirmado na verdade. Quando o próprio Deus, vocês lembram que a gente leu, o testemunho dos homens é válido, mas o testemunho de Deus é maior. Vocês lembram lá em 1 João 5? Quando a verdade, quando nós estamos na verdade, na sã doutrina, na Escritura, em obediência, andando na luz, em obediência, né? Ontem eu ouvi algo parecido, tipo, o melhor lugar para nós estarmos é em obediência, é na presença de Deus. Esse é o lugar mais seguro. Se me perguntasse assim, uma criança, os adolescentes, os jovens, qual é o lugar mais seguro nos dias de hoje? Eu dizia, a obediência na presença de Deus. Sem pestanejar. Eu diria isso para um jovem, para um adolescente, para qualquer um. Anda em obediência a Deus, na presença dele. Esse é o lugar mais seguro que tu vai andar. Não tem lugar mais seguro que esse. É em Cristo, na verdade, em obediência. Todos são testemunhas de Demétrio. Todos quem? Todos de fora, todos de dentro, todos da família, todos da igreja, todos os amigos, todos do bairro, todos os vizinhos, todos, irmãos. Todos é todos.
Mas não é só isso. Até mesmo a verdade. Isso é o principal. A verdade é Cristo. E aqui nesse caso a verdade é a Escritura. E também o Espírito, que é a verdade, que o apóstolo vai dizer, porque o Espírito testifica das coisas que são do Espírito. Esse é o discernimento que o apóstolo está apresentando aqui até. E também ele vai dizer, também nós testemunhamos. Nós quem? A igreja emissora, a igreja que envia. É como se nós enviássemos um missionário lá para... Nós vamos ter que testificar, não. Pode receber como se fosse, né, o pastor Michael aí, como se fosse o Senhor Cristo também, né? Que nem aquela carta de Paulo a Filemão, né? A mesma coisa. É nesse sentido aqui. Nós também testificamos. O apóstolo Paulo está falando como igreja. Nós quem? Igreja. A igreja emissora. É essa igreja aqui que saúda a igreja aí. Nós vamos ver depois ali. É nesse sentido aqui. Então, todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, nós também testemunhamos. É um monte de testemunho. Glória a Deus. E vós também sabeis, aí vai lembrar eles, Gaio, né? E vós também sabeis que o nosso testemunho é o quê? Verdadeiro. Lógico, João manda daquela igreja para aquela igreja onde Gaio está, Diótrefes e onde chega Demétrio. É uma carta de uma igreja para outra. O remetente, o emissor é João, mas ele manda como igreja, porque ele inclui os irmãos. Ele ouve, fala, olha, falaram, testificaram. Não é assim, só o João com o Gaio, entenderam? Então tem a igreja que é a instituição de Deus. E aqui nós também identificamos a casa-igreja, a igreja nas casas, como nós falamos também. É possível também, embora João a gente sempre está enxergando uma igreja grande, né? Não é uma igreja consolidada, onde Paulo, Éfeso, onde Paulo passou, Timóteo, então ali já é uma igreja pujante. O nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, o testemunho de Deus, ele precisa ser crivado pela verdade, pela palavra. A luz da palavra. A luz do amor de Deus, a luz da comunhão com o Filho e com o Pai. É isso que o apóstolo ensinou desde o princípio. Sem isso não há comunhão, sem isso não há testificação do testemunho. Porque o testemunho, ele é uma evidência da vida com Deus. Quando Jesus disse, vocês vão para Jerusalém e vocês não saiam de lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Logo depois acontece o quê? O revestimento, o Pentecostes. E aí diz em Atos 1:8. O que diz em Atos 1:8? O sentido aqui dessa palavra testemunho para nós está aí. Recebereis poder, né, do Espírito Santo. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho. Em todo lugar, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em toda a Samaria, e até os confins da terra. Então, para isso que nós recebemos o Espírito Santo. E não para falar em línguas simplesmente, para dizer que nós somos batizados, né? É muito legal, né? Sou batizado, falo em línguas, tenho experiência com o Espírito Santo. Aí fala, né? Tem intimidade com o Espírito Santo, gosta de falar disso. Aí tu pergunta assim, tá, mas tu tem testemunhado? Dessa resposta depende muita coisa da tua fé. Porque se a tua resposta é assim, não, eu não tenho testemunhado, então a tua fala sobre o Espírito Santo está totalmente equivocada. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos o quê? Testemunhas. Se a gente não testemunha, tem alguma coisa errada aí. Nós precisamos testemunhar com a nossa vida, falando, pregando, andando na verdade, falando a verdade em amor,
a verdade que liberta, o Evangelho que é o poder para a salvação. Precisamos. Agora nós vamos ler o 13, 14 e o 15 e vamos concluir. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos daqui te saúdam, né? Saúda os amigos daí, né? Por nome. Aqui, irmãos, é muito comum. Alguns acham que é nome por nome. Eu não acredito assim. Eu acredito que aqui, de novo, é o mesmo nome do versículo 7. Na graça e na paz do nome do Senhor Jesus, da verdade. A coerência do texto, porque senão é muito estranho assim. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu falo para o pastor Michael assim: pastor Michael, um abraço aí, né? E diz para o pessoal que eu mandei um abraço para eles, assim, nome por nome. O pastor Michael vai perguntar assim: mas tu não falou isso, nome por nome? A gente tem que cuidar, assim, tem umas falas que a gente meio que subverte, assim, né? O que eu acabei de falar é mentira, gente. A não ser que eu tivesse, assim, né? Pastor Michael, manda um abraço para o Gilmar, para a Bia, para a Emanuela, para a Aline, para a Marina, para o Maicon. Aí sim eu poderia dizer nome por nome. Então tem algumas pessoas que foram por essa linha e fica meio estranha essa. Então eu entendo que aqui seria a saudação, né? Em nome de quem? Do Senhor. Que é esse apóstolo aqui, esse escritor, movido pelo Espírito Santo, ele vai falar sobre ir em nome de Deus, ser enviado nesse nome e não no nome dele. Então ele vai usar essa linguagem, por isso que eu estou falando, mas eu deixo isso como uma possibilidade, entendeu? Eu não acredito que é nome por nome, porque para mim seria uma mentira, para mim, no meu entendimento. Mas eu entendo que sim, no nome de Cristo, como é uma saudação comum, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque Cristo, ele é muito categórico. Tu vê no envio dele, na maneira como ele envia as pessoas. João 21, ele vai dizer, né? Como eu fui enviado, eu envio vocês também. Eu não vou no meu nome, o contexto é esse, eu estou indo no nome daquele que me enviou, o meu Pai, que é Deus, né? A Carol Botelho diz que, pois Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então Jesus veio no nome de quem? Veio no nome do Pai, gente. Ele não veio em seu próprio nome, ele não veio simplesmente falar de si, mas ele veio falar de tudo que o Pai disse que era para ele falar. Está no Evangelho de João, está muito claro isso aí. Então, nesse sentido, só que ele diz, a saudação, né? Eu quero falar pessoalmente com vocês, eu declaro a paz, que a paz seja com vocês, e nesse nome, né? Nessa verdade, dessa forma, eu quero saudar vocês. Esse é o ponto, né? É como se ele dissesse assim: permaneçam nesse nome, permaneçam nessa verdade, assim como foi testificado até agora, eu testifico para vocês. E aqui nós temos, eu não sei, o brevemente ali, eu até anotei aqui uma anotação, falei assim, o brevemente pode ser porque ele está preocupado ali com aquela resistência de Diótrefes, então ele quer urgentemente lá resolver essa questão, ele quer urgentemente, como apóstolo, né, como eu disse, ele vai na autoridade de apóstolo. Eu vou lembrar, quem que ele vai lembrar? Diótrefes. Ele vai falar: senta aqui, Diótrefes, vamos conversar, sabe? Essa igreja aqui é do Senhor, é tudo nele, no nome dele, né? É tudo do Senhor, é dele, por ele e para ele, né? Tipo, nada é nosso aqui, é apesar de nós, a gente só serve, né? A gente está só servindo aqui os irmãos, então tu não tem esse negócio que tu não deixa, que tu manda, desmanda, que tu domina, é um tirano, né? É tipo um tirano, assim, é
Alguém virou inimigo de João, né? Falou mal de João, falácia, né? Tentando trazer mau testemunho para João. Então é essa oposição que nós temos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Pastor Michael, fica para nós então esse conselho do apóstolo. Pode chegar, né? O apóstolo João, que nós possamos ser cooperadores da verdade, da pregação da verdade, porque é isso que vai curar, que vai salvar as pessoas, que vai libertar as pessoas. É a pregação da verdade, do evangelho, do poder da palavra de Deus. Que a gente permaneça com o nosso coração aberto, com a nossa casa aberta. Lá em casa nós temos esse princípio. Minha casa, eu e a Aline, né? A Duda e a Sofia, até a Sofia já sabe, a Duda, né? Nós sempre estamos abertos para aquilo que é de Deus e para as pessoas, para os irmãos de Deus. Deus envia a nossa casa da igreja, sempre. Nós procuramos a hospitalidade, sempre. Nos oferecemos como opção para abrir o coração, para abrir a casa, para receber as pessoas. Porque nós entendemos que assim é a igreja. A igreja, ao longo da história, ela avançou, né? Tanto nas estradas de Roma, né? Ali com os pregadores mais improváveis, porque na estrada de Roma, desde que eles receberam o evangelho, um sapateiro podia ir e pregar o evangelho lá na outra cidade, um vendedor, uma vendedora, uma dona de casa, um padeiro. Depois teve a época da prensa, né? Uma outra época importante da história, que também começou a ser impresso livros, bíblias, e começou a propagação do evangelho. Billy Graham, gente, dizem que ele entregou mais de 15 milhões de exemplares do evangelho de João. Imprimiu e entregava em países diversos. Depois veio a internet, e hoje em dia, no advento da internet, a gente consegue ali, né, pregar o evangelho. Nossa, eu recebo tanto testemunho, gente, vocês não têm noção, tanto de irmãos quanto incrédulos, que às vezes tu posta uma coisa, a pessoa vem conversar contigo no privado, vem pedir, vem fazer pergunta. A internet é um lugar, é um recurso para a pregação do evangelho, gente. Não é um lugar para a gente ficar se exibindo lá. É um lugar para a gente pregar o evangelho. Nós já temos falado sobre isso. A gente prega o evangelho na internet? Sim, nós pregamos o evangelho na internet. Nós, cristãos verdadeiros. A gente prega. Alguém vai ler a palavra de Deus, alguém vai ouvir a palavra de Deus e vai ser alcançado por essa palavra, por essa verdade, vai ser liberto. Vai se eu pregar. Isso é a internet, que foi esse advento, não é um recurso para mim pregar o evangelho. O que é então? É um recurso para mim ganhar dinheiro? Para mim mostrar meus status? Para mim postar foto bonita minha? Não, gente. É um recurso para pregar o evangelho a toda pessoa. É desse jeito que as pessoas vão ouvir o evangelho também. Também. Amém? Tamo junto. Amém, pessoal?